Grande esperança tenho em ti, total certeza tenho em ti. Em nada ponho a minha fé, senão em ti. Na minha angústia clamo a ti, pois meu socorro vem de ti. Em nada ponho a minha fé, senão em ti. Em ti, Jesus. Grande esperança tenho em ti, total certeza tenho
Bom dia, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Que vocês tenham um domingo abençoado. Quero pedir para os irmãos, hoje estaremos no templo ministrando a ceia. Hoje no templo é um culto de ceia. Eu quero pedir a sua compreensão. Sabemos que os irmãos estão com saudade um dos outros, certo? É normal esse tempo todo, mas eu quero pedir a sua compreensão. Não é um pedido nosso, é da própria área de saúde. Os irmãos vão permanecer no seu lugar. Não vamos trocar cálice. Você não vai abraçar ninguém, não vai pegar na mão de ninguém, certo? Quero pedir, por gentileza, se mantenha no seu lugar. Quando terminar o culto, evitar de grupinhos. Terminou o culto, por favor, cada um para sua casa. Certo? É claro, o desejo da gente é abraçar os irmãos, estar com os irmãos, nós estamos sentindo falta disso, mas para obedecermos às normas da saúde, peço aos irmãos mais uma vez, não abrace, não pegue os irmãos, não pegue na mão dos irmãos, nos ajude, irmão, certo? Para o andamento da obra, senão nós podemos ter problemas na frente. Então nós queremos a sua compreensão, nós podemos ter problemas na frente, dias depois, você pode causar um problema sério com a igreja. Então hoje teremos o culto normal de ceia. E outra coisa, nós só temos capacidade para a igreja só de 120 pessoas. Nós estamos com a capacidade limitada, 120 pessoas. E você que está em casa, não se preocupe não. Estaremos daqui mesmo da igreja, ministrando para você em casa. Estaremos fazendo a ceia aqui no templo e ministrando também para você que está em casa, certo? E agora nós vamos ouvir a palavra, o ensino da escola dominical pelo pastor André. Efésios capítulo 6, certo? Então você vai pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, por favor, pega a sua Bíblia, permaneça onde você está, em nome de Jesus Cristo, participe da escola, faça isso, chame sua família e participe da escola. Quero convidar o André, por favor, André, vamos estar orando, passando para ele, Efésios capítulo 6, você pode abrir sua Bíblia e participar, vamos orar? Espírito Santo de Deus, estamos aqui, meu Pai, para louvar e exaltar o teu santo nome. Nós pedimos ao Senhor perdão dos nossos pecados, por atos, por obra e por pensamento. Aqui está o André, que mais uma vez vai usar a palavra. Peça ao Senhor, abra nossa mente, o nosso coração, o coração daqueles que estão em casa, para recebermos a tua palavra, tirando todo embaraço, todo empecilho do inferno e falando conosco. Usa o teu filho mais uma vez, em nome de Jesus. André. Graça e paz, queridos. Conforme visto, estamos aqui mais uma vez para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita é a última lição deste trimestre, a lição de número 13. O título da nossa lição é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O nosso texto de leitura bíblica em classe se encontra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, o capítulo 6, os versículos que se iniciam no 10 e vão até o 20. O nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Vamos fazer a nossa leitura bíblica do texto indicado para hoje, que, conforme disse, se encontra em Efésios, capítulo 6, versículos a iniciar no 10 até o versículo de número 20. O texto bíblico diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém, meus queridos. Esse é o texto da nossa lição do dia de hoje. Conforme temos visto a respeito da carta que Paulo escreveu aos Efésios, nos 2 últimos encontros passados, falamos sobre a prática doutrinária cristã. Há 2 semanas atrás, a prática doutrinária cristã estava focada na perspectiva da preservação da unidade do corpo de Cristo. Vimos naquela oportunidade as práticas cristãs que contribuem para a preservação da unidade do corpo de Cristo. No domingo próximo passado, nós vimos as práticas cristãs diretamente vinculado a uma célula social do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a célula conjugal, composta por esposo e esposa. Além desses 2 ambientes de prática doutrinária que a carta aos Efésios nos apresenta a partir do capítulo 4, nós ainda contamos com a prática doutrinária voltada para as questões pessoais, a prática doutrinária voltada para o relacionamento entre pais e filhos, e também a prática doutrinária voltada para o ambiente de trabalho, empregador e empregados. O certo é que, independentemente dos estamentos sociais, independentemente das células sociais existentes no corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independentemente do público-alvo específico, o fato é que a prática doutrinária está diretamente vinculada à prática encontrada na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando aqui na terra esteve a realizar o seu ministério, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, como também a prática doutrinária tem como paradigma, como referência,
o relacionamento existente entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em resumo, o eterno propósito de Deus para a sua igreja, quer seja do ponto de vista coletivo, quer seja do ponto de vista individual, é que a sua igreja se pareça com Jesus de Nazaré. É que a sua igreja estampe na vida individual e coletivamente o fruto do Espírito Santo. É que a sua igreja, individual e coletivamente, estampe no seu viver diário, na prática da vida cristã, as virtudes que são as virtudes do próprio Deus. Agora, quando nós chegamos no capítulo 6, é como se o apóstolo Paulo dissesse: esta não é uma tarefa fácil. Esta é uma prática de vida desafiadora, complexa, delicada. Ela apresenta várias nuances que podem conduzir ao desacerto. E para deixar isto bem claro, Paulo, então, a partir do versículo de número 10 do capítulo 6, da carta que ele escreve aos Efésios, ele passa a falar sobre a armadura de Deus. Sabemos que estava preso, sabemos que se inspirou em um soldado romano e daquilo que conhecia a respeito da vestimenta de um soldado. Se inspirou nele para poder escrever para nós a respeito da armadura de Deus, disposta para cada cristão. Precisamos ter um pouco de cautela, porque corremos o risco de entendermos que o apóstolo Paulo estaria dando a cada cristão os elementos necessários para uma guerra. E precisamos pensar sobre isso, que se é mesmo uma guerra, se Paulo está realmente querendo com que cada um de nós entremos nesse tipo de guerra, igual um soldado assim faria. Como precisamos entender a metáfora do soldado. O que está Deus a nos ensinar? É essa a nossa proposta aqui hoje. É essa a proposta do texto que temos em frente hoje. É este o foco da lição. Pois bem, meus queridos, o texto que lemos, Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20, apresenta dois assuntos fundamentais para a vida cristã, para a prática da vida cristã. Quais são esses dois assuntos? Resistência e realização. São esses os temas agudos e relevantes que esse texto apresenta para nós. Resistência e realização, ou dito de outra forma, defesa e ataque, ou ainda em uma terceira dupla, integridade e operacionalidade. Nos dias atuais, muitos cristãos têm falhado na área da resistência, na área da defesa e na área da integridade. E quando nós falhamos nesta área, quando nós falhamos na resistência, na defesa e na integridade, nós comprometemos a área da realização, a área do ataque e a área da operacionalidade. Esse texto nos ensina que tanto na linha da resistência quanto na linha da realização é a capacitação de Deus que nos oferece a base bíblica para que nós possamos ser bem-sucedidos neste empreendimento. O versículo de número 10 do texto que lemos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O texto bíblico está demonstrando para nós que a capacitação de Deus para os embates da vida está disponível para o cristão
que está disposto a ter na sua vida a prática da resistência e a prática da realização. Nesse versículo, o que terminamos de ler, há 3 palavras fundamentais que evidenciam o pensamento de Deus a respeito do cristão que resiste e que realiza, do cristão íntegro e do cristão que operacionaliza, do cristão que se defende e do cristão que ataca. Quais são essas palavras? Fortalecidos, força e poder. Se você prestar atenção, todas essas palavras, elas estão dirigidas diretamente para Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecimento se dá no Senhor, a força é do Senhor e o poder também é do Senhor. A expressão sede fortalecidos no Senhor significa que algo está sendo feito em alguém. E quem exerce essa ação de fazer algo em alguém é Deus. Ou seja, Deus é quem nos fortalece nele e Deus é quem nos fortalece no poder dele. Então, embora seja uma tarefa difícil, embora seja uma tarefa desafiadora, estampar na vida, na prática da vida cristã, os valores e as virtudes de Deus, apesar desse desafio, nós temos a garantia de que Deus, Ele mesmo, fortalece o cristão para esse objetivo, fortalece o crente para este fim. E não apenas isso. Observem o que diz os versículos 19 e 20 do capítulo 1 de Efésios a respeito deste assunto. Eu leio. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Mais uma leitura ainda, desta feita no capítulo 3 do livro de Efésios, e o versículo de número 16, que diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Isto significa que o mesmo poder que Deus fez uso para ressuscitar Jesus Cristo de entre os mortos é o mesmo poder que Deus vai empregar para a sua igreja coletiva e individualmente, para poder ter uma prática de vida cristã de maneira tal que nós possamos nos parecer com Ele. Mas não apenas isso. No capítulo 3 e no verso 16 que já lemos, diz que além de Deus fazer uso do mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, diz também a Bíblia que cada um vai ser fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Portanto, o cristão conta com o majestoso poder de Deus e também com o Espírito Santo para fortalecê-lo no homem interior. Este quadro demonstra o empenho de Deus para a estruturação da vida cristã de resistência e de realização.
Portanto, não devemos, pois, ficar assustados com o que diz o restante do texto. Paulo, cautelosamente, sabiamente, pela direção de Deus, faz-nos ver que antes de entrarmos em um vale profundamente delicado e difícil, Paulo está dizendo que nós não estamos sós. Mais do que isso, estamos sendo assessorados pelo supremo poder de Deus. Mais do que isso, estamos sendo acompanhados no homem interior pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Com base nisso, com essas prerrogativas e esses pressupostos, vamos examinar a vida do cristão que resiste. Em primeiro plano, vamos focar nesse aspecto da resistência do cristão. O termo resistência nos traz a ideia de um guerreiro pronto para o combate e que está em uma posição de resistência. Não é de ataque, não é de operacionalização, é de resistência. Observem bem, no verso de número 11 do nosso texto, nós encontramos a expressão verbal, ficar firmes, é resistência. O versículo de número 13 do capítulo 6 de Efésios, nós encontramos os seguintes verbos: resistir, permanecer inabaláveis. No versículo de número 14, repete-se a expressão verbal, estai firmes. Tudo isso significa que o cristão precisa de ser resistente. Paulo está colocando em alto relevo, em primeiro plano, como uma questão de suprema importância, que antes de mais nada, o cristão deve estar voltado para a resistência. O cristão deve estar voltado para a defesa. O cristão deve estar voltado para a integridade. As expressões verbais e os verbos utilizados, conforme terminamos de ver, apontam para esta direção. E por que o apóstolo Paulo está insistindo nesse aspecto da resistência, da integridade? Por que ele está resistindo nisso? Por algumas razões. Ele está resistindo nisso porque no versículo de número 11 se diz que há ciladas do diabo na caminhada do cristão para refletir o caráter de Cristo, para estampar na vida as virtudes de Deus e o fruto do Espírito Santo. Há ciladas do diabo. No versículo de número 12, o apóstolo vai dizer que essas dificuldades existem, que nós precisamos resistir e ficar firmes, sermos íntegros, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ainda no versículo de número 12, o apóstolo vai dizer que nós encontraremos nessa trajetória, neste caminho, para realizar este objetivo, esse propósito de Deus para a igreja, nós vamos encontrar lutas contra principados e potestades, ainda no versículo de número 12. E no versículo de número 12 também vimos que esta tarefa, esta missão, ela é delicada, difícil e desafiadora, porque é uma luta a ser travada contra os dominadores deste mundo tenebroso. E, por fim, ainda no versículo de número 12, Paulo chega à conclusão de que esta é uma luta que se trava contra as forças espirituais do mal. Pronto. Por causa disso, nós precisamos estar firmes. Por causa disso, diz o apóstolo Paulo, nós precisamos estar com a nossa integridade em dia. Por causa disso, nós precisamos estar com a nossa defesa muito bem arrumada e a nossa vida cristã muito bem aparelhada. Mas, conforme já acentuamos, que Deus
fortalece a cada um de nós com o seu poder. Embora nós já acentuamos que Deus nos concedeu o Espírito Santo para arranjar o nosso mundo interior nessa caminhada e nessa batalha, precisamos ainda mais colocar em evidência um aspecto profundamente relevante, tendo em vista estas terríveis expressões que aparecem no texto bíblico: ciladas do diabo, luta que não é contra a carne e o sangue, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Precisamos ler Efésios capítulo 1, versos 21 e 22. O texto bíblico diz assim: acima de todo poder e principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. E ainda, se nós fizermos uma comparação do versículo de número 12, do capítulo 6 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, o 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se nós compararmos o versículo de número 12 do capítulo 6 com os versículos de número 21 e 22 do capítulo 1, nós vamos ter a consciência clara e tranquila que todo o poder, absolutamente todo o poder, está nas mãos de Jesus de Nazaré. Não existe nenhuma autoridade, natural ou sobrenatural, embaixo na terra ou em cima nos céus ou na extremidade dos ares, que seja superior à autoridade e ao poder existente em Jesus de Nazaré. Por isso, em certo sentido, nós temos, de um lado, um Deus que nos fortalece, o mesmo poder que ele fez uso para ressurgir Jesus dentre os mortos. Temos a atuação do Espírito Santo no homem interior, e agora nós temos todo o poder que está na mão de Jesus de Nazaré, não existindo absolutamente nada que esteja fora do controle de Jesus de Nazaré. Conforme disse, é difícil, é desafiadora a tarefa, mas nós estamos, pela graça de Deus, alcançados pela misericórdia dele, pelo benefício gracioso dele, com toda a disposição de Deus para o benefício de cada cristão. Por isso, o apóstolo Paulo insiste nesta carta que o cristão, ele deve estar apto, em primeiro lugar na sua vida, para resistir e não para realizar. Em primeiro lugar, o cristão deve estar apto para se defender e não para atacar. O apóstolo está nos ensinando que, em primeiro plano, o cristão deve empenhar-se pela sua integridade e não pela sua operacionalidade. Lamentavelmente, muitos cristãos têm invertido isso, conforme disse na origem. Muitos se preocupam bastante com o trabalho, muitos se preocupam bastante com as atividades, muitos se preocupam bastante em atacar. Gostamos de atacar os outros, quando, na verdade, o que Paulo está a nos ensinar aqui
é que deve estar em relevo, antes de mais nada e em primeiro plano, a resistência, a integridade e a defesa. Lamentavelmente, é muito difícil, às vezes, tentar mostrar isso para muitos que compõem a comunidade dos santos. Mas o apóstolo Paulo, ele insiste nessa perspectiva. Vou dar 2 exemplos. Palavras de Jesus de Nazaré, que sedimentam, que dão espaço para aquilo que Paulo vai desenvolver mais na frente, que é agora a carta aos Efésios que estamos vendo. Vou ler o texto de Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23. O texto bíblico diz assim: muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vou me permitir ler um segundo texto ainda, dito por Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 18, versículos 8 e 9. O texto bíblico diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. O que nos revelam esses 2 textos? Esses 2 textos nos revelam um grupo de cristãos profundamente dedicados à operacionalidade. Um grupo de cristãos completamente dedicados ao ataque. Um grupo de cristãos altamente dedicados às realizações. Realizaram milagres, realizaram libertação de pessoas, realizaram muitos prodígios. E Jesus vem e diz: olha, eu não conheço você. Por que Jesus está dizendo que não conhece? Jesus está dizendo que não conhece porque eles praticaram a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade não está no campo da realização, está no campo da resistência. Não está no campo do ataque, está no campo da defesa. Não está no campo da operacionalidade, está no campo da integridade. Não está no campo do serviço, está no campo do caráter. Está no campo de parecer-se com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo toma muito cuidado em evidenciar nesse texto que, embora cuide da armadura de um soldado preparado para a guerra, precisamos estar atentos, porque quando vamos verter a metáfora para a vida cristã, o que quer ensinar o apóstolo é que nós precisamos ser cristãos íntegros, que nós precisamos ser cristãos que mantêm-se firmes, que nós precisamos de ser cristãos resistentes. Antes de mais nada, precisamos estar altamente comprometidos com as virtudes de Deus. Meus queridos, prestemos atenção nas armas. As armas estão aí descritas nos versículos 13 a 18. Elas são verdade e justiça.
versículo 14, Evangelho da Paz, versículo 15, fé, versículo 16, salvação, versículo 17, e palavra de Deus, também no versículo 17. Mas precisamos atentar para algo de profunda relevância, que está no versículo de número 13. O versículo de número 13 do nosso texto da lição diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Esta expressão, ela também aparece no versículo de número 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Pode parecer muito singelo, mas não é. E ainda que seja, muitos de nós escorregamos nesta compreensão. Compreensão de quê? Que a armadura, ela é de Deus. Não é uma armadura forjada pelo cristão. O cristão, ele já recebe esta armadura pronta. Ele não faz esta armadura. Ele não produz essa armadura, ele não confecciona esta armadura, ele, na verdade, nenhum de nós tem sequer condições de iniciar um trabalho de composição, de elaboração, de confecção desta armadura. Esta armadura é de Deus, originada em Deus, fabricada por Deus, feita por Deus e graciosamente posta à disposição de cada cristão. Isso é muito relevante. Então, essas armas não são decorrentes da piedade do cristão. Pelo contrário, essas armas produzem o cristão piedoso. Essas armas não provêm da bondade do cristão. Ao contrário, essas armas produzem um cristão que manifesta bondade. Essas armas não se originam do fervor espiritual do cristão. Ao contrário, estas armas forjam um cristão fervoroso. Essas armas não decorrem da vida santificada do cristão. Ao contrário, estas armas produzem o cristão santo. Estas são as armas de Deus. Por isso, as Sagradas Escrituras deixam bem claro para nós que o cristão que resiste é aquele que se alimenta diariamente da verdade de Deus. O cristão que resiste é aquele que se alimenta diariamente da justiça de Deus e não da sua justiça. O cristão que resiste é aquele que se alimenta diariamente do Evangelho de Deus, que é o Evangelho da paz e não do Evangelho forjado pelo entender de cada um. O cristão que resiste é aquele que se alimenta diariamente da fé, que por sua vez é um dom de Deus e não uma fábrica encontrada no interior do cristão. O cristão que resiste é aquele que se alimenta diariamente da salvação de Deus, que não foi alcançada por ele, mas recebeu gratuitamente do Senhor. Pela graça sois salvos. O cristão que resiste é aquele que se alimenta diariamente da palavra de Deus. Por isso, sem esta armadura, sem esta composição de armas, infelizmente, ou melhor, felizmente, não será possível nenhum de nós ficar em pé. Nós precisamos, portanto, pela graça do Senhor, receber a armadura de Deus para que nós possamos permanecer íntegros, para que nós possamos permanecer resistentes, para que nós possamos permanecer com uma vida que espelha a graça, o favor, as virtudes e os valores de Deus. Mas, meus queridos,
poderíamos então fazer a seguinte pergunta: teria Paulo colocado em prática essas lições na vida dele? Eu me permito ler um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. O texto bíblico diz assim: quanto a mim, diz Paulo a Timóteo, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Observem o que diz o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Qual é o bom combate? O bom combate é aquele que ele ensinou em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20, que nós estamos aqui a estudar. E ele está dizendo: eu combati aquele combate. O bom combate é aquele em que o cristão é permanentemente resistente. O bom combate é aquele em que o cristão permanece íntegro. O bom combate é aquele em que o cristão fica em permanente estado de defesa. Mas diz mais o apóstolo Paulo ainda a respeito deste bom combate. Diz ele: completei a carreira. O apóstolo Paulo não apenas começou, ele terminou a carreira, ele concluiu. O mais importante para o cristão é terminar o que começou, é terminar o que Deus lhe comissionou. Você que é salvo, você que pela graça é lavado e remido pelo sangue de Jesus, você que pela graça de Deus iniciou, combata o bom combate, termine esta carreira. E terceiro, diz Paulo, eu guardei a fé. A fé, conforme vimos em Efésios, capítulo 6, de 10 a 20, é uma das armas espirituais do combate. Trata-se do dom de Deus para levar a bom termo as agruras da vida. O apóstolo Paulo está dizendo que o patrimônio de Deus ficou aninhado na sua alma, mesmo depois que ele terminou. Eu guardei a fé. Quando Deus nos dá o patrimônio, quando Deus nos dá uma graça, precisamos aprender esta lição de deixar isto aninhado na nossa alma para a eternidade. E não nos esqueçamos, com relação ao nosso texto, Deus nos confere o mesmo poder que foi o poder utilizado para ressuscitar Jesus dentre os mortos. No texto que lemos, aprendemos também que Deus nos concede o seu Espírito Santo para ajustar o nosso mundo interior. No texto que lemos, de acordo com o contexto da carta, também ficamos sabendo que Jesus Cristo é soberano e é Senhor sobre todos os poderes existentes e trabalha em nosso favor. Precisamos, portanto, assim como fez o apóstolo Paulo, guardar isso em nosso coração para a eternidade. Por fim, quero terminar dizendo aos irmãos algo que pode passar desapercebido de todo mundo, embora eu já tenha falado no início da carta a respeito de termos o cuidado para não levarmos esta metáfora do soldado e da armadura para o campo de batalha da vida cristã, da vida que nós levamos. Há 7 armas: o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete, a espada e, por fim, a oração que permeia absolutamente tudo. Prestem atenção, não há arma de ataque, só há arma de defesa. Nem a palavra de Deus podemos dizer que é uma arma de ataque, mesmo porque, se você lê lá no texto onde está falando da palavra de Deus, fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja,
Paulo toma o cuidado para que nem eu e nem você e nenhum de nós use a palavra de Deus como instrumento para atacar as outras pessoas. A palavra de Deus deve ser bênção para quem ouve. A palavra de Deus não deve servir para ataque. A palavra de Deus serve para forjar um novo homem, para gerar uma nova criatura, para pôr às claras o que no nosso mundo interior perturba a divindade e o nosso próprio Deus com o nosso viver e para transformar as nossas vidas em Cristo Jesus. A palavra do Senhor não é instrumento para se atacar ninguém. Cuidadosamente, Paulo fala, André, cuidado, porque a espada a qual eu me refiro não é sua, é a do Espírito. Use-a com cuidado. Isto significa dizer, meus queridos, que Deus está muito mais interessado em que você dedique significativa parte de suas forças para permanecer íntegro, para permanecer firme e para ser resistente. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida. Muito obrigado. Glória a Deus. Irmãos, que aula abençoada, que palavra abençoada. Em um estudo ou em uma pregação, sempre tem uma palavra que marca. E o André falou algo muito forte, que nenhum poder, vou repetir, nenhum poder é superior ao poder de Jesus Cristo. Nenhum poder é superior ao poder de Jesus Cristo. Sabe o que ele quis dizer? Para mim e para você? Descansa, irmãos. Está tudo nas mãos dele. Ele quis dizer isso, está tudo nas mãos dele. A minha ansiedade, a sua ansiedade, não vai resolver o problema. Nenhum poder supera o poder de Jesus Cristo. Guarde essa aula, essa palavra abençoada para a glória de Deus. Estamos encerrando e apenas pedindo a você, certo? Daqui a pouco, 17h45, estaremos no templo, lá na igreja com os irmãos, certo? Ministrando a ceia. Quero pedir mais uma vez, certo? Mais uma vez, você que está chegando agora, para evitar, hoje não estaremos trocando cálice. Evite de estar abraçando os irmãos, pegando a mão dos irmãos, vá com uma máscara, certo? Por favor, nos ajude. Estaremos lá com os irmãos para ministrar a ceia, e você que vai estar em casa, compre o suco de uva, compre o seu pão e participe em casa com a ceia com a sua família. E agora vamos fazer oração por você, pela sua família, para que essa palavra continue falando conosco, para que você receba a saúde e paz em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Que esta palavra faça efeito nas nossas vidas. E nessa pessoa vai precisar de paz, traga paz. Quem precisa de saúde, traga saúde. Tire todo embaraço do inferno, tire todo impedimento do inferno, salvando, libertando, curando e abençoando a cada família, a cada lar, a cada casamento, em nome de Jesus. Seja conosco à noite no templo. Vai conosco, abençoe o culto de ceia e continue conosco para a glória do teu nome. Receba a bênção apostólica. Estenda as mãos para cá. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todo o povo de Deus na face da terra, não só agora, mas para todos sempre. Em casa você diga amém. Pode entrar. Escutei tuas batidas e eu fui correndo para abrir a porta. Pode entrar.